Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui de volta para discutirmos e resolver uma das tarefas como eu havia prometido. Então, o Fórum 2B relativo ao demonstrativo de resultado do exercício ou DRE. Pois bem, então o enunciado ele reflete o que nós estudamos na aula 2 da unidade número 2, que trata do demonstrativo de resultado do exercício, que nada mais é do que um demonstrativo onde se confronta o conjunto de receitas com as despesas e apura-se um resultado. Então, para tal, nós apresentamos um conjunto de suposições, que está aqui no enunciado, no qual eu havia prometido que iria responder. Vocês perceberão que é relativamente simples a resolução desse problema. Então vamos lá. O que diz o enunciado? Com base no estudo realizado na aula 2 da unidade 2, sobre demonstrativo de resultado do exercício, faça o que se pede. Suponha que certa empresa mercantil tenha, durante um período contábil que tenha sido constituída, incorrida nos seguintes fatos administrativos. Então vamos lá ao primeiro. Registro de saldo inicial de mercadoria é de 750. Esse fato eu não registro no DRE porque ele não está alterando o meu saldo por mercadoria, porque isso aqui é um resultado patrimonial. Eu tenho aqui 2, registro da incorporação ao patrimônio de instalações no valor de 3.300. Também não tem reflexo no meu DRE, uma vez que esse valor diz respeito a um valor patrimonial, não é conta de resultado, Suponha uma empresa de comércio de varejo, cujas vendas todas à vista totalizaram 1.950. Então, isso sim, isso aqui é uma receita, que é conhecida como receita bruta. Então, nós registramos a receita bruta no nosso DRE. Percebam que o DRE é um demonstrativo em que a gente registra as receitas e despesas ocorridas no patrimônio durante um período, de forma decrescente de acordo com a operacionalidade, do mais operacional para o menos operacional. Então, a receita bruta é a receita, é o fato, é a conta de resultado mais operacional. Eu vou registrar, então, no caso aqui, 1.950. Então, o que diz? Próximo, sendo 630 o custo de mercadorias vendidas e, sobre as vendas, incidiram 15% de ICMS. Esse imposto, ICMS, é um imposto implícito à venda, o que quer dizer que eu devo registrá-lo como dedução da receita bruta, como aqui sugere. Dedução de receita bruta, os impostos incorridos sobre a venda. Então, no caso, o ICMS, 15% desse valor, que é o valor da minha receita. Então, eu calculo 15%, que é o caso aqui, multiplico por 0,15, e tenho aí calculado o meu ICMS incorrido sobre o valor da venda. E aí me restou, então, uma receita líquida com vendas de 1.658. O enunciado ainda diz que tivemos 630 de CMV, de custo de mercadoria vendida, que é a próxima informação que eu preciso preencher no meu DRE. 630. Então, eu tenho a receita líquida com vendas abatida do custo de mercadoria vendida. Eu tenho o que chamamos de lucro bruto, que está no valor aqui de 1.028. Após isso, vamos lá. O enunciado ainda diz: os gastos indiretos são chamados de despesas operacionais, enquanto que os gastos diretos da empresa são considerados custos. E aí diz, os gastos indiretos, despesas operacionais, sobre a operação foi de 220, que é justamente o próximo item do meu DRE, 220. E assim por diante. Então, eu tenho como resultado operacional R$ 808. Seguindo, o IRPJ é de 10% do resultado apurado.
10% do resultado apurado, isso quer dizer que eu vou apurar o imposto sobre o valor do resultado antes da apuração do imposto de renda. Notem que eu já deixei o aplicativo Excel pronto para calcular 10% sobre esse resultado, porque qualquer valor que aparecesse aqui era só calcular 10%. Lembre que, então, o resultado, pelo que me mostra aqui, o resultado antes do imposto de renda deu R$ 808, lembrando que eu não tive outras receitas ou outras despesas não operacionais. Por isso que aqui o resultado é zero. O resultado antes do imposto de renda foi 808 e sobre esse resultado antes do imposto de renda, eu calculo o imposto de renda da pessoa jurídica, que no caso em 10%, aproximadamente R$ 81. Seguindo, tenho ainda a participação dos empregados no resultado da empresa será de 5% do lucro após o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, o que eu fiz? Eu calculo, como diz aqui a fórmula, eu subtraio 81 de 808, ou seja, a célula C12, no caso aqui, menos a célula C13. Desse resultado, eu tenho o resultado da operação, o resultado do exercício após o imposto de renda. Sobre isso, eu calculo, então, 5%, que no caso aqui deu R$ 36. E aí, por fim, então, eu tenho apurado o resultado do exercício, o resultado líquido de 691, que aponta, como o saldo é positivo, então nós podemos chamar isso aqui de lucro do exercício, que é o resultado líquido do exercício. Muito simples esse exercício, né? E a resolução é desta forma. E, como vocês podem ter percebido, o resultado 691. E aqui nós temos ainda uns dados em sindetais, o que mostra que o lucro sobre o faturamento foi de 35,4%. Ok? Lucro sobre faturamento é esse 691 sobre o valor total vendido, da receita bruta. E tivemos também, por outra dimensão, um lucro sobre o capital social de 17%. Lucro sobre o capital social, por quê? Porque o enunciado, ele nos dá alguns registros que quando eu componho o patrimônio, eu vou apurar que o patrimônio líquido é um valor X, em que 691 sobre esse patrimônio líquido equivalerá a 17%. Embora isso aqui também não faça parte do nosso exercício, eu coloquei aqui só a título ilustrativo, ok? Então está aí a resolução desse enunciado. Valeu mais uma vez, qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado.